Então, meus irmãos, eu vou começar pedindo que vocês abram na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios 12. Eu fui chamado para falar sobre vocação cristã, né? É a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, mas é um tema sobre o qual eu tenho refletido já há algum tempo. Eu não vou trazer aqui nenhuma reflexão muito pretensiosa, no sentido de uma teologia rigorosamente construída, ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, o conceito de vocação que eu vou abordar aqui é um conceito bem simples de se entender, na verdade. Eu vou desenvolver algumas percepções aqui, algumas coisas sobre as quais eu tenho refletido e que Deus tem me ensinado aí no decorrer dos anos, mas o conceito de vocação que eu vou abordar é muito simples. Vocação é no sentido daquilo que Deus nos chama a fazer, né? Os papéis, as funções que nós desempenhamos no mundo e de que maneira isso é redimido por Deus, juntamente com todo o restante da nossa vida cristã. E eu preferi começar aqui pelo texto de 1 Coríntios 12, eu não vou fazer com uma exposição desse texto, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes. Infelizmente, como o tempo é curto, eu não vou poder nem me delongar aqui, não vou nem ler o texto todo, na verdade, mas eu fiquei muito feliz, que a gente nem combinou isso, mas ontem a Norma falou sobre esse texto, né, quando discorreu lá sobre a questão da variedade, né, dentro da igreja, a história lá dos muitos membros no mesmo corpo, né, que é uma imagem muito bonita e muito plena de significado que o apóstolo Paulo usa para descrever a maneira como Deus distribui os dons na igreja, a maneira como Ele quer que nós nos relacionemos com os nossos irmãos. Isso tudo a partir do versículo 12. Mas eu só vou chamar a atenção aqui para o que vem antes disso, né? Por que Paulo começa essa discussão sobre unidade e pluralidade na igreja? É porque ele estava aqui numa discussão desde o começo do capítulo 12 a respeito dos dons espirituais. Então eu vou ler no primeiro momento só os dois primeiros versículos, né? Começando aqui no capítulo 12, versículo 1, né? 1 Coríntios 12, 1. Ele diz o seguinte, ele introduz o assunto dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É muito interessante, ele percebeu, de alguma maneira que não é muito evidente no texto, mas ele percebeu que os irmãos ali da igreja de Corinto estavam procedendo de maneira ignorante a respeito da questão dos dons espirituais, na sua compreensão desse assunto. E ele então começa um processo, toda uma argumentação para esclarecer os irmãos naquilo em que eles estavam agindo de maneira ignorante. E no versículo 2, então, nós vamos ver qual é a primeira coisa que ele diz para corrigir essa ignorância. Vejam que interessante, ele diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então, a coisa mais importante, e a primeira e a mais fundamental a ser esclarecida a respeito dos dons antigamente, quando nós estamos sem Cristo, nós não temos um guia apropriado, né? Ele diz: deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Quer dizer, esses ídolos, sejam quais forem, que tomam o lugar do Deus verdadeiro, quem guia as pessoas no exercício dos seus dons, ou no exercício dos seus talentos, das suas habilidades e assim por diante. Então, agora que esses irmãos se converteram, agora que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, então tudo isso é conduzido e direcionado e determinado por Deus. Então, a pergunta fundamental é essa: quem é que está nos guiando nos usos dos nossos dons? E aqui eu nem vou entrar no mérito da discussão teológica sobre qual é o sentido exato do dom aqui, se é amplo, se é restrito. Vocês vão ver ou espero que vejam, que isso não é muito importante para a linha de argumentação que eu vou seguir. Mas é muito interessante começar por aí, né? Paulo começa falando de ídolos e de como nós somos. Se vocês lerem aí na sequência, eu não vou ler porque nós não temos tempo, nós vamos ver que ele começa falando de ídolos e de como a perspectiva cristã, como o fato de nós termos
agora entrado no reino do Senhor Jesus, faz toda a diferença na maneira como nós enxergamos os dons. E aí ele vai começar a falar sobre a diversidade, que vai desembocar, né, lá no mais no final do capítulo, em toda aquela discussão sobre os membros e o corpo na igreja, mas tudo isso para chegar aqui numa descrição. Ele cita vários exemplos, né, a partir do versículo 8, ele fala palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, e aí por diante ele sai citando uma série de manifestações de dons que Deus concede a alguns, mas não a outros. É sempre assim, né? Ninguém tem todos os dons, porque Deus quer que nós precisemos uns dos outros, e é isso que vai puxar a discussão lá sobre membros e corpo. Mas depois de fazer toda essa lista, que obviamente não é exaustiva, lá no versículo 11 ele vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui ele está falando claramente, não é, sobre a soberania de Deus na distribuição dos dons. Em última análise, se nós perguntarmos por que eu tenho esse dom e não aquele, por que aquele irmão tem aquele que eu não tenho, por que esse e não algum outro, a resposta é: o Espírito quis isso, e o Espírito é soberano na distribuição desses dons. Ou seja, está claramente delineado aqui, embora de maneira não explícita, não do modo que nós vemos nas teologias sistemáticas, toda uma série de doutrinas. Toda a ideia do decreto de Deus, né, da maneira como Deus, na sua vontade inescrutável, determina o curso de todas as coisas. Toda a ideia das próprias estruturas que Deus coloca na sua criação, né? Deus é soberano sobre tudo aquilo que Ele criou. Então nós temos aqui Deus exercendo o seu controle de maneira soberana e permitindo que determinadas pessoas tenham determinadas habilidades, determinados talentos e recebam até sobrenaturalmente também determinados dons que outras pessoas não recebem. Nós temos aqui toda uma ideia da providência, sobre a utilidade de cada um desses dons que nós recebemos no momento apropriado, no contexto da nossa vida. Enfim, tem muita coisa aqui que valeria a pena ser explorada mais aprofundadamente, mas que infelizmente nós não temos tempo. Eu estou fazendo toda essa introdução aqui porque eu quero chamar a atenção para um detalhe. É claro que nós não vamos forçar o texto para além dos seus limites, né? A discussão toda aqui é sobre dons que se exercem, em primeiro lugar, dentro da igreja. Tanto que ele continua falando a respeito da diversidade de membros na unidade do corpo, pensando no modo como cada um de nós serve aos demais com os seus dons, e do modo como cada um de nós precisa dos outros para isso. Mas vejam que todos esses princípios que estão por trás, toda a argumentação de Paulo a respeito do fato de que o Espírito é soberano na distribuição desses dons, e do fato de que nós agora não somos guiados mais por ídolos mudos, e sim pelo Deus verdadeiro, tudo isso aponta para uma dimensão da coisa que transborda, né, para fora da igreja, da vida comunitária da igreja, transborda para a totalidade da nossa vida, né? Porque Jesus não é soberano só dentro da igreja, só dentro dessas quatro paredes aqui, ou só dentro das casas dos crentes, ou só quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele. Não, ele é soberano sobre a nossa vida como um todo, quando nós estamos lá fora também, quando nós estamos exercendo tudo aquilo que ele nos deu, nas nossas atividades seculares, na nossa interação com incrédulos, com pessoas que não conhecem, que não amam a Jesus como nós. E então esses princípios eles transbordam, e eles têm que transbordar. Nós temos que olhar para esse texto e sermos capazes de enxergar que existem coisas aqui que não se restringem. Existem princípios que não se restringem ao domínio da vida eclesiástica simplesmente. Nós temos dificuldade de perceber isso, sabem por quê? Porque nós herdamos, nós como brasileiros, né, que temos um inconsciente católico, nós vivemos numa cultura predominantemente católica, e nós herdamos lá um velho dualismo, uma separação católica, tipicamente católica, que foi feita lá na Idade Média, que foi inventada, digamos, na Idade Média, entre aquilo que é sagrado e aquilo que é o secular, né? Nós temos muita dificuldade com isso na prática,
E tem muitas consequências disso, né? Essa ideia de que existem algumas coisas na vida com as quais Deus se importa e existem outras coisas com as quais Deus não se importa muito. Ou seja, e aí nós temos uma série de fenômenos, né? Aquele crente de domingo que só é crente um dia na semana, no resto da semana ele se comporta como descrente. Nós temos aquela dificuldade de se importar de fato com uma vida plenamente santificada, ou temos uma concepção muito restrita, não é, do que é santidade. Nós temos muitas vezes uma mente dividida. Então, por exemplo, o estudante que faz qualquer curso lá na universidade, ele pensa em teologia do mesmo jeito como qualquer cristão, mas ele pensa na área dele, seja física, ciências sociais, história, engenharia, arte ou qualquer coisa, do mesmo jeito que o colega dele que é ateu pensa também. E as duas coisas nunca interferem uma na outra. Esses são alguns exemplos de muitos que poderiam ser citados do modo como nós tendemos a compartimentar e a restringir a esfera da atuação de Deus a um aspecto da nossa vida e não a toda ela. Claro que não é justo culpar o nosso inconsciente católico por isso, né? Isso tem raízes muito mais fundas, no fim das contas. Isso vai no fundo no nosso pecado. Eu falei da questão da influência do catolicismo, porque de fato é uma influência cultural forte no nosso meio que nos empurra, não é, nessa direção. Mas mesmo essa ideia, ela tem um certo valor, porque de fato, como eu disse, o texto está falando antes de tudo, ainda que haja princípios que extrapolam esse domínio, ele está falando antes de tudo da vida da igreja. E de fato, isso é válido na medida em que a igreja vamos dizer assim, é como se fosse um protótipo. A igreja é como se fosse uma semente daquilo que Deus está fazendo no universo todo, né? Nós sabemos que no fim das contas Deus vai redimir todo o universo. Aqueles que não forem salvos vão ser jogados no lago de fogo, mas os que ficarem vão ter esse universo redimido. Nós aguardamos a ressurreição do corpo, nós aguardamos novos céus e nova terra, e assim por diante. Deus vai restaurar todas as coisas, nós vamos estar lá para ver, isso é maravilhoso. Mas agora, nós estamos naquele momento do já e do ainda não, né? Nós vemos isso funcionar, antes de tudo, dentro da igreja. Então, a igreja para usar a linguagem do próprio Paulo, são as primícias, né? Nós somos as primícias daquilo que Deus vai fazer, do projeto de redenção de Deus que já está em andamento. Mas então nós precisamos aprender a entender como essas duas dimensões da coisa se relacionam, né? Como nós, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto alvos da graça e objetos dessa redenção que está em andamento, devemos pensar a respeito dos nossos papéis no mundo, acerca da nossa vocação, e sem cair nessa divisão entre o sagrado e o secular. Aliás, esse ano nós vamos comemorar, né, já estamos comemorando os 500 anos da Reforma, e uma das grandes questões da Reforma, um dos grandes motivos pelos quais os reformadores lutaram, foi justamente contra essa divisão entre o sagrado e o secular, que tende a confinar a soberania de Deus a uma esfera limitada da nossa vida, não é? E uma das maneiras pelas quais os reformadores fizeram isso foi justamente valorizando por exemplo, a vocação profissional secular, né? Por exemplo, quando Lutero disse que o papel de qualquer agricultor, de qualquer comerciante ou de qualquer profissional secular é tão importante e tão legítimo aos olhos de Deus quanto o papel eclesiástico, né? Quanto o papel do pastor. No contexto dele seria o do padre, né? Enfim, tinha-se essa ideia de que determinada função era mais importante do que outra, era mais santa, era mais desejável aos olhos de Deus, né? A vida monástica, então, era colocada lá nas alturas, como sendo uma coisa que é reservada para cristãos ideais, enquanto os cristãos de segunda classe se ocupariam de outras atividades. A Reforma, com boa base bíblica, rompeu radicalmente com essa ideia. Então, nós precisamos desenvolver o nosso pensamento no sentido de levar essa percepção às suas últimas consequências. E eu pretendo mostrar para vocês que nós não fazemos isso muitas vezes, ou não temos feito muito bem em algumas áreas. Então, eu vou descrever aqui algumas coisas, alguns poucos aspectos que eu vejo como muito relevantes para nós
estabelecermos uma visão bíblica sobre a questão da nossa vocação, ou melhor dizendo, das nossas vocações no mundo, né, de uma perspectiva radicalmente bíblica. A primeira delas é que nós temos que começar percebendo ou trazendo à consciência uma coisa que parece ser muito óbvia, mas que a gente não leva em conta às vezes devidamente, que é o fato de que nós temos, cada um de nós, uma diversidade de vocações, uma diversidade de papéis no mundo, né? E nós temos vários papéis a desempenhar no mundo que são desempenhados simultaneamente. Por exemplo, nós temos uma vocação em relação à nossa família, ou até mais de uma. Eu posso ser marido e posso ser pai, isso na minha família imediata, mas eu também sou filho. A maior parte dos que são pais também são filhos, né, se tiverem pais vivos. A maior parte dos cônjuges, ou muitos cônjuges, são pais e ao mesmo tempo são filhos. Nós temos irmãos, se nós pensarmos na família estendida, né, irmãos, sobrinhos, tios, avós e assim por diante. E aí depende de até onde você considera família, isso é uma coisa um pouco cultural também. Mas nós temos algum tipo de responsabilidade em relação aos nossos parentes, tanto que a Bíblia prescreve, né, que você ajude a sustentar, por exemplo, os seus pais se eles estiverem velhos e não os entregue para ser ajudado só pela igreja. Ele chega a dizer que quem faz isso é pior do que o descrente, ou seja, ele está claramente falando de uma responsabilidade que nós temos no âmbito familiar e que não se restringe à esposa e aos filhos. Mas nós temos também, muitos de nós, uma vocação profissional. Nós temos papéis a desempenhar dentro da igreja, não é só o pastor que faz isso, né? Todos nós temos nosso papel, senão nós estaríamos mutilando terrivelmente aqui a argumentação de Paulo em 1 Coríntios 12. Nós temos talvez um papel como cidadãos, um papel político, um papel social e assim por diante. Nós poderíamos articular toda uma classificação aqui de uma porção de maneiras. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, eu só quero chamar a atenção para o fato de que nós exercemos no mundo, pela vontade de Deus, uma porção de papéis simultaneamente. E isso já nos traz um desafio enorme, né? É um desafio que requer muita sabedoria, não é só um discernimento intelectual, é uma sabedoria prática, de fato, porque nós temos que tomar todo um cuidado de manter o equilíbrio entre todos esses papéis. Nós temos que manter um senso de prioridades, nós temos que saber quais deles são mais importantes, quais são os que Deus nos chama a honrar primeiro e quais são secundários. Nós temos que tomar cuidado para que mesmo esses que são secundários não sejam de todo ignorados, negligenciados, e que aqueles que são principais não sejam absolutizados e idolatrados. Enfim, nós temos muito a aprender na vida, analisando o contexto em que nós estamos, a situação em que nós estamos em relação a outras pessoas a respeito disso. Um exemplo que eu gosto de citar, que é muito claro na Bíblia, na minha opinião, é quando Paulo fala das qualificações do pastor, né, ou do presbítero, conforme a palavra que se use, e ele vai dizendo lá que o presbítero tem que ser assim e assado, e um dos itens que ele cita é que governe bem a sua própria casa, ou seja, se você aspira a uma posição de liderança na igreja, antes de tudo você tem que liderar bem na sua própria casa. Você não pode... O que isso é interessante, isso é interessante pelo seguinte motivo, meus irmãos. Se para você ser um bom pastor você tiver que negligenciar a sua família, então você não deve ser pastor. Não é? O texto deixa claro. Não é só uma questão de você demonstrar sua competência. Assim, você cuidou bem de 4 ou 5 pessoas, então pronto, está qualificado para cuidar de 50. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando daquilo que é prioritário, né? O pastor nunca pode, na verdade nenhum crente pode, né? Mas isso é especialmente tentador para o pastor. Ele não pode negligenciar a sua família para cuidar melhor da igreja. A família é prioridade. O texto, na verdade, traz essa implicação. Os seus laços familiares, e família aqui é no sentido mais restrito, né? Você cuidar bem da casa, são aqueles que estão debaixo da sua autoridade, é a esposa, são os filhos. E os filhos enquanto não atingem a independência, enquanto não se casam e constituem outra família. Essas pessoas são mais importantes para você
têm que ser mais importantes para você do que a comunidade, do que a igreja. Isso é um pouco chocante ainda para alguns de nós, né? E isso porque a gente aprende que a nossa relação com Deus vem em primeiro lugar, né? Então, obviamente, a igreja deveria ser prioridade, não é assim? Mas não é, meus irmãos, justamente porque Deus não é a igreja. A nossa relação com Deus, ela é grandemente fortalecida e abençoada pela nossa comunhão com a igreja, mas não é a mesma coisa. Aí é que entra o inconsciente católico que eu falei, né? A gente se comporta às vezes como se a nossa relação com Deus fosse mediada pela igreja, e não é. Se Jesus nos manda, se a Bíblia nos manda viver em comunhão e não deixar de nos congregar, isso tem uma série de razões muito importantes, mas nós não podemos igualar vida espiritual igual a vida na igreja. A vida na igreja é muito importante, mas ela é uma parte da nossa vida espiritual. E existem outras que são mais fundamentais. A nossa vida de intimidade com Deus, ela passa inclusive pela esfera familiar. Deve passar. Então, isso são alguns pontos. Claro que daria para passar muito tempo só discorrendo sobre essas questões de prioridade e das relações complicadas entre essas diversas esferas nas quais nós exercemos a nossa vocação, mas eu estou só dando esse exemplo para mostrar que a Bíblia traz uma série de diretrizes, uma série de esclarecimentos, uma série de determinações a respeito desse assunto que nós faríamos muito bem se nós queremos discernir o que é a vocação de um cristão no mundo. Nós temos que aprender a discernir bem, e isso não só nos princípios gerais, mas também sobre como eles se aplicam no nosso próprio caso. Mas tudo isso eu falei em simultaneidade, né, sobre vários papéis que nós exercemos no mundo ao mesmo tempo, em relação a vários conjuntos de pessoas. Mas não é só isso, nós temos também, nós somos seres históricos, né? Nós temos uma dimensão temporal, então nós temos que estar preparados também para lidar com a vocação no sentido das mudanças, das progressões que nós vamos fazendo ao longo da vida, porque nós não somos sempre os mesmos, né? E as circunstâncias ao nosso redor também não são sempre as mesmas. Nós vamos envelhecendo com o passar do tempo. Nós podemos estar solteiros e depois nos casarmos, nós podemos ter filhos, os filhos vão crescendo, eles vão atingir a independência, nós vamos ficar velhos e vamos nos tornar dependentes por nossa vez. As nossas preferências em relação a uma série de coisas podem mudar ao longo da vida, a nossa própria personalidade pode mudar, e algumas coisas que nós fazíamos bem antes podemos não fazer mais tão bem, ou podem não ser mais tão necessárias. A nossa maturidade, a nossa capacidade de fazer determinadas coisas, ela pode melhorar com o passar do tempo. Então, toda essa dimensão, digamos, situacional da coisa, precisa ser levada em conta também na hora de ponderarmos seriamente sobre o que Deus deseja de nós, ou sobre aquilo que Deus está nos chamando a fazer no mundo. E essa dimensão temporal da coisa é reconhecer esses momentos que nós estamos e reconhecer que eles não duram para sempre é muito importante, é muito salutar para a nossa vida espiritual, né? Nos torna mais saudáveis, nos torna mais aptos a ser dóceis diante de Deus quando Ele nos impõe uma mudança. Nós temos que estar dispostos a, de vez em quando, seja abruptamente ou seja gradualmente, fazer certas despedidas, encerrar certas fases da nossa vida, e reconhecer que Deus quis que eu fizesse tal coisa até aqui, mas a partir de agora Ele quer que eu faça outra. E então, está disposto a isso, tanto a encerrar determinadas fases, quanto a iniciar fases novas. E isso envolve um discernimento, envolve uma sabedoria prática, como eu já disse, que não existe, que não encontra uma formalização, uma sistematização muito fácil. A Bíblia é cheia de instruções e cheia de sabedoria para nos fornecer nesse sentido, mas para nós chegarmos nisso, nós temos que passar por um longo processo de aprendizado, um aprendizado que vai muito além do meramente teórico, né? Nós temos que deixar que os princípios da palavra de Deus lentamente vão escorrendo para os nossos corações, descendo da cabeça
do cérebro até o coração e fazendo fruto de fato, nos tornando pessoas não só instruídas, mas pessoas sábias de fato, e acima de tudo, pessoas dóceis, pessoas desejosas de cumprir a vontade de Deus. Então, vejam que é um assunto muito rico, né, e que, obviamente, não vai ser possível fazer justiça a toda a complexidade e riqueza do assunto aqui. Então, eu tomei uma decisão aqui, que eu vou seguir daqui para o final. Como nós já estamos com uma programação aí para amanhã cedo, né, em que eu e a Norma vamos falar sobre masculinidade e feminilidade, o que envolve, de certa forma, principalmente, né, fortemente a dimensão conjugal e a dimensão familiar. Então, aqui eu vou fazer algumas aplicações no sentido um pouco diferente, né, no sentido daquilo que nós não vamos falar muito amanhã, que é especialmente em relação à nossa vocação no sentido profissional. Profissional talvez seja um termo que soe um pouco estranho no contexto religioso, né? Se aplica também talvez à vocação dentro da igreja, especialmente do pastor, dos líderes da igreja, mas então entendam profissional nesse sentido um pouco mais amplo, né? Mas eu acho que eu tomei essa decisão de fazer aplicações mais nesse sentido porque, como eu disse, amanhã nós vamos abordar um pouco uma outra dimensão da coisa que vai ser, espero eu, melhor esclarecida. Então, em relação a esse assunto, nós temos aqui duas grandes tendências em relação à nossa vida profissional, em relação ao entendimento do que é a vocação cristã nessa esfera da vida. Uma é a de simplesmente desprezar essa dimensão da nossa vida, não é? Um dos efeitos, muitas vezes inconscientes, dessa divisão entre a esfera do sagrado e a esfera do secular, que eu já mencionei, é justamente o desprezo do secular, não é? Nós nos convencemos de que desde que eu esteja levando uma vida correta diante de Deus, desde que eu seja um bom marido, um bom pai, um bom isso, um bom aquilo, um bom membro da igreja, ou qualquer coisa, o que eu faço lá fora, desde que não seja pecado, não tem muito problema, não faz muita diferença. Eu diria que existe um outro problema além disso, não é? Nós tendemos muitas vezes a, como eu disse, não atingir esse equilíbrio que a Bíblia recomenda entre todas essas atividades, entre todas essas vocações múltiplas que nós recebemos. Nós nos sentimos mais à vontade em algumas, menos à vontade em outras, e a nossa tendência é focar naquilo que nós fazemos melhor, né? Aquilo que, pelo menos para muitos de nós, a tendência é essa, é focar naquilo que infla o nosso ego, né? Eu posso ser um pai ruim e um gerente bom, então o que eu faço? Eu fico no trabalho todo dia até 10 da noite, chego em casa, dou um beijinho no filho e só. Eu interajo pouco com o meu filho. Por quê? No fundo é porque eu tenho muito medo, porque eu não sou bom nesse negócio de criar filho, eu sou bom em comandar a gente lá no trabalho, para fazer as pessoas fazerem o que eu quero, para dar lucro para a empresa. Essa é uma tendência que a gente encontra. Muitas vezes pode ser o contrário, né? A pessoa pode ter toda uma facilidade para lidar com, ou um amor muito grande pela sua família, pela sua igreja, e se dedicar a 1000 coisas e se dedicar pouco ao seu trabalho, à sua carreira, à sua vida profissional. Essa é uma tendência que cada um de nós tem que aprender a discernir no seu coração. Mas eu vou falar então primeiro dessa tendência que existe em alguns de nós e explorar um pouco algumas ramificações dessa ideia do que acontece quando nós desprezamos a nossa vocação profissional, especialmente se for no âmbito secular, mas não só. Vejam, meus irmãos, eu aprendi algumas coisas, assim, refletindo sobre a minha própria experiência. Eu já passei por trabalhos de vários tipos e também por fases diferentes, às vezes dentro de uma mesma empresa. E até uma pessoa me procurou para conversar sobre isso um tempo atrás, e eu disse para ela o seguinte: olha, para você poder glorificar a Deus de fato no seu trabalho, é importante que aconteçam 3 coisas. Primeiro, você tem que gostar do que você faz.
Claro que a gente sabe que nenhum emprego do mundo você faz só o que quer e a hora que quer, né? Isso não existe. Desde que Adão comeu lá o fruto proibido, a terra passou a produzir cardos e abrolhos, então isso não existe essa perfeição. Em qualquer emprego você vai ter gente chata te importunando, você vai ter que fazer lá um bocado de coisas que você preferia não fazer, que você preferia passar para outra pessoa ou que ninguém fizesse, você vai ter desavenças com pessoas complicadas, você vai ter perdas de tempo, coisas que você gostaria de fazer, que você não pode fazer naquele momento, tem que fazer uma outra coisa que você não entende muito bem para que serve, enfim, uma série de coisas que podem acontecer na vida profissional. Não é, claro que quando eu digo que você tem que gostar do que você faz, não significa que você tem que gostar de tudo que você faz o tempo todo, mas você tem que gostar daquilo que é essencial e daquilo que você faz durante boa parte do tempo. Isso envolve também uma segunda coisa, que é ver importância no que você faz. O valor do que você faz tem que ficar claro para você, você tem que discernir de que maneira aquilo que você está fazendo contribui, né? Ajuda outras pessoas, fortalece o seu próprio senso de dignidade no sentido profissional mesmo, e assim por diante. E a terceira coisa é você ser capaz de vez em quando de olhar para o que você faz e dizer, olha, Deus me colocou no lugar certo, eu sou a pessoa certa para fazer isso daqui. Não entendo, meus irmãos, que isso significa que você nasceu pronto e que você sabe fazer aquilo com perfeição. Você muitas vezes vai ter que aprender coisas, você vai fazer errado e assim por diante. Mas você tem que ser capaz de discernir a sabedoria de Deus por ter te colocado onde você está e dizer, de fato, glória a Deus porque eu estou aqui, porque se fosse muitas outras pessoas aqui no meu lugar não conseguiriam fazer isso aqui muito bem feito. Com os talentos que Deus me deu, com as coisas que Ele me permitiu aprender até aqui, isso daqui, eu sou capaz de fazer isso daqui e de glorificar a Deus com o resultado desse trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho visto que muita gente não se preocupa, e existem algumas consequências disso. Pode até parecer estranho, né? Alguns talvez olhem e falem, puxa, mas será que de fato existe um trabalho que proporciona tudo isso, né? Às vezes a gente até pode ser pego num momento de ceticismo, né, em relação a isso. Eu, uma vez, algum tempo atrás, presenciei uma coisa muito interessante. Na verdade, a minha esposa presenciou e me contou, né? A gente teve lá uma faxineira, né? Uma moça que ia em casa ela fazia a limpeza do nosso apartamento uma vez por semana. E a minha esposa me contou e achou muito legal isso, que conversando com essa mulher, ela percebeu que a mulher tinha muita alegria no que ela fazia. Puxa vida, ela gostava de limpar, ela tinha muito orgulho, ela olhava assim e falava, olha, a minha faxina é uma faxina de verdade, né? A gente nunca precisou pedir para essa mulher limpar melhor um canto ou outro, nunca precisou cobrar dela para que ela limpasse mais, que ela trabalhasse mais, ela nunca fez corpo mole. E quando ela precisou sair por motivo de saúde, a gente ficou bem triste, porque ela era uma pessoa que não só fazia um trabalho muito bem feito, não era só aquele senso de dever, né, uma coisa bem kantiana, assim, né, eu faço o que eu faço porque eu estou sendo pago para isso, então vou fazer bem feito. Não, ela realmente tinha prazer, a vocação dela era chegar e pegar uma casa toda suja e transformar numa casa limpa, e em que as pessoas tivessem o prazer de estar, né, e isso é uma coisa muito legal. Eu achei muito legal, porque a profissão faxineira não é muito valorizada, né, nem financeiramente e nem culturalmente, né? A gente raramente pensa assim como um sonho, né? Quando eu crescer eu quero ser faxineiro. Não é uma coisa muito prestigiada, né? Mas aquela mulher estava vendo a dignidade do seu trabalho e tendo prazer naquilo e se esmerando em fazer muito bem feito, não só porque estava sendo paga para isso. E ela deu, então, um excelente testemunho disso que eu estou falando. Veja como isso contrasta com a perspectiva que a gente ouve de vez em quando de algumas pessoas e que, sinceramente, me entristece, assim, essa ideia de que bom é aquilo que dá dinheiro, que dá estabilidade e que dá prestígio. Mas aquilo que Deus te chamou para fazer no mundo pode não ter muito de nenhum desses três componentes. Porque todos eles, no fim das contas, são coisas exteriores.
né? E nós precisamos, então, aprender com Deus a valorizar aquilo que realmente é central no exercício da nossa atividade. Então, essa ideia de, não, eu faço qualquer coisa desde que pague as minhas contas, claro, é bom que a gente tenha essa disposição. Eu não estou dizendo que não há momentos na nossa vida, não possa haver momentos na nossa vida em que nós tenhamos que fazer qualquer coisa porque sustentar a família, porque garantir determinadas condições básicas para as pessoas que nós amamos, seja uma coisa de fato prioritária. Mas se esse é o seu sonho de vida, se você olha para suas perspectivas de futuro profissional e pensa, não, o meu objetivo na vida, a minha ambição na vida é fazer qualquer coisa que dê um bom salário, bons benefícios, de preferência estabilidade, né, se tiver concurso melhor ainda, e que quando eu disser a minha profissão, as pessoas olhem e digam, uau, parabéns. Claro que para algumas pessoas, alguns desses fatores vão pesar mais e outros menos, né? Mas o fato é que tudo isso é secundário e na verdade, se nós deixarmos que esses critérios determinem a nossa carreira profissional, nossas escolhas, então nós vamos estar incorrendo naquilo que Paulo falou ali em 1 Coríntios 12:2. Nós estamos nos deixando conduzir por ídolos mudos, segundo eles nos guiam. Eu estou falando aqui, dando exemplos particularmente de uma vocação secular, né? Mas vocês pensam que para um pastor, para um oficial da igreja é muito diferente? Não é. Em grandes denominações históricas, principalmente, acontece muito esse negócio de algumas igrejas pagarem um salário melhor e dão mais prestígio e tal, são igrejas maiores, o pessoal tem mais dinheiro, então o cara que é pastor ali, ele se sente acima do outro pastor que pastoreia uma igreja pobre lá no cantinho da cidade, no subúrbio, no bairro pobre. Eu posso falar até por experiência de família, né? Eu estava contando hoje no almoço que o meu pai é pastor e ele já recebeu uma crítica terrível de uma irmã que disse para ele, o senhor é pastor de pobre. E ela pensou que estava acabando com ele, né? Mas de fato meu pai é pastor de pobre, assim, ele nunca se deu muito bem em igreja com muito dinheiro não, o que ele gosta mesmo é de ir para um lugar bem pobre, trabalhar com gente muito humilde, plantar igrejas a partir do zero, que aliás é o que ele está fazendo nesse exato momento, lá no Amazonas, e ele, pelas suas características pessoais, pelas habilidades naturais que ele tem, pelo gosto que ele tem, ele se dá muito melhor nesse tipo de situação do que pastoreando uma igreja de classe média, num bairro bom, de uma cidade maiorzinha. E ele desenvolveu, então, a sua carreira, digamos assim, a sua carreira como pastor nessa direção. Ele sempre fez esse tipo de coisa, Deus sempre conduziu nessa direção. E não dá para dizer, segundo critérios do que realmente importa, que ele é menos bem-sucedido como pastor do que qualquer outro que esteja numa situação financeiramente ou do ponto de vista de política eclesiástica, numa situação que muitos considerariam melhor. Então, eu aprendi muito com o exemplo do meu pai e de algumas outras pessoas, embora a minha vocação não tenha nada a ver com o ministério pastoral. Vejam, meus irmãos, o ponto que eu estou querendo chamar a atenção é que essa maneira, na medida em que a gente não aprende a discernir de fato a nossa vocação na esfera profissional, a gente está desconsiderando a soberania de Deus na distribuição dos dons. Porque, veja, critérios como dinheiro, estabilidade ou, qual foi a outra coisa que eu falei? O prestígio, são coisas que são um tanto impessoais, não é? Se você disser, não, eu faço qualquer coisa que me dê que me dê esse retorno, então, na verdade, qualquer pessoa que tenha condição de fazer aquele trabalho vai poder te substituir. Você não está levando em conta os dons que Deus deu a você especificamente. É uma coisa muito vaga, muito genérica. E você está desconsiderando, em especial, a providência amorosa de Deus. Vejam, talvez eu possa ilustrar isso um pouco melhor, citando uma coisa que aconteceu, que eu ouvi uma vez. Eu estava numa igreja, não era a minha igreja, e por acaso eu ouvi,
não estava prestando atenção na conversa dos outros, mas não tive como deixar de ouvir, porque foi do meu lado. Eu ouvi dois jovens que estavam, na época de prestar vestibular, né, Enem, essas coisas, conversando, e aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Não sei o quê. Conversando sobre isso, eu lembro que quando eu tinha essa idade, eu também só falava nesse assunto, então é uma coisa que preocupa muito, né, os jovens. E um deles falou assim, eu vou prestar medicina. E o outro perguntou, legal, por que você vai prestar medicina? E ele falou, porque eu acho que medicina é a profissão que glorifica mais a Deus. E eu não me meti na conversa, primeiro porque não estavam falando comigo, e segundo que eram desconhecidos, eu não tinha nenhuma liberdade, né, para entrar na conversa, mas eu fiquei muito incomodado com isso. Porque na cabeça daquele jovem existia talvez toda uma hierarquia de profissões, né? A que glorifica mais a Deus é medicina, a segunda é tal, a terceira é tal. E ele simplesmente objetificou a coisa, colocou lá uma lista de um ranking de glorificação de Deus como sendo o critério, ou seja, implicitamente ele está dizendo, se ele não conseguir ser médico então, e acabar sendo outra coisa, então ele não vai estar glorificando tanto a Deus quanto poderia. É uma maneira horrível de se pensar a respeito do assunto, e que desconsidera totalmente a dimensão subjetiva da coisa e a dimensão espiritual da coisa, a soberania do Espírito na distribuição dos dons. Porque pensem, meus irmãos, eu fiquei pensando, né, depois dessa história, uma vez eu ouvi um colega de trabalho falando uma coisa, ele estava falando de si mesmo, mas se aplica totalmente a mim. Eu fiquei pensando, puxa vida, eu seria um péssimo médico. Esse meu colega de trabalho falou o seguinte, ele falou, olha, um médico ele tem que ter duas características que eu não tenho. Primeiro, ele tem que ser frio, porque ele vai ter que dar notícias muito ruins para as pessoas, e ele não pode... Se ele vai dizer para uma pessoa que ela está com câncer e tem 3 meses de vida, ele não pode se debulhar em lágrimas junto com a pessoa e ficar pior do que ela. Ele tem que manter uma certa frieza, uma certa impassividade. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser extremamente sensível, porque ele está o tempo todo lidando com pessoas que estão numa situação não muito boa, né? Seja você que está doente, ou seja o seu familiar, mas você está sempre lidando com pessoas que não gostariam de estar na sua presença. As pessoas só vão para o médico quando precisam, né? Poucas pessoas, existem algumas, mas não são muitas pessoas que vão ao médico porque gostam. Então, são duas características muito difíceis de se manter ao mesmo tempo. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que eu seria um péssimo médico. Agora, imagina se eu pensasse como esse irmão, pensasse, não, eu acho que eu seria um péssimo médico, mas como medicina é a profissão que mais glorifica a Deus, então eu vou ser médico. Eu vou ser um péssimo médico e vou glorificar a Deus melhor do que aquele bom engenheiro que está ali do meu lado. Faz sentido isso, meus irmãos? Não faz. Você está jogando para escanteio toda a parte mais importante, né? Toda a questão aquilo que eu falei antes, de você ser bom no que você faz, de você ver importância no que você faz, e de você se sentir a pessoa certa para fazer aquilo. Como é que você pode glorificar a Deus sem essas coisas? Como é que um péssimo profissional que não tem o talento, a personalidade necessária para uma determinada função, pode glorificar a Deus naquela função? Isso é o ponto que deveria ficar claro para todos nós. Agora eu vou mostrar mais uma coisa para vocês antes de passar para o próximo item. Por favor, abram aí em Isaías, capítulo 28. Esse é um texto muito rico também. Mas ele tem muitas aplicações e implicações muito amplas, mas eu vou explorar aqui um único aspecto da coisa. Isaías capítulo 28, nós vamos ler só o final do capítulo, a partir do 23. Todo mundo achou aí? Isaías 28, a partir do 23. Em que Deus diz o seguinte: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau.
Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Vejam, meus irmãos, esse texto é muito interessante porque ele é muito prosaico, né? Pelo menos para quem entende do assunto. Talvez para nós aqui, eu não tenho muita experiência, na verdade eu só tive uma experiência com a agricultura que eu vou contar daqui a pouco. Mas talvez você não entenda isso aqui, ele está falando de vários tipos, né? Entrando aqui até em algum detalhe técnico, de vários tipos de semente que se planta, cada uma de determinado jeito. Uma você planta num lugar, outra você planta em outro. Uma você passa o arado por cima de um jeito, outra de outro jeito e outra não passa. E cada um tem a sua época apropriada e todas essas coisas. Você não precisa nem entender os detalhes da coisa para entender que ele está tratando aqui de detalhes técnicos, vamos dizer, sobre a agricultura. Agora, o que é interessante, um dos pontos interessantes nesse texto, está aqui no versículo 26, que depois de descrever vários desses detalhes técnicos, ele diz: pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Quer dizer, ele está falando do envolvimento de Deus em uma atividade que em si nada tem de especialmente espiritual, né? Você pode ser um lavrador cristão, pode ser um lavrador ateu, ou budista, ou espírita, ou qualquer outra coisa. Você não precisa conhecer o Deus verdadeiro, né? E muito menos amá-lo. É uma coisa totalmente, não no sentido pecaminoso, mas a agricultura é uma coisa totalmente secular, totalmente mundana. O que pode ser mais mundano do que isso? Ele pegou aqui um exemplo de uma profissão que é uma das mais antigas que existem. E, no entanto, ele está falando sobre o fato de que Deus está presente ali, que Deus está interessado em que, naquela atividade que se está fazendo, ele instrui o lavrador, ele ensina o lavrador o melhor modo de fazer aquilo. É claro que ele não está falando aqui sobre o ensino bíblico, né? Imagina que eu seja, sei lá, um geólogo de exploração de petróleo, né? Tem petróleo aqui na região, e aí eu quero saber onde é que tem petróleo aqui na região, onde é que eu vou furar os próximos poços. Será que eu leio a Bíblia e encontro aqui um bom modelo geológico da Bacia Potiguar para saber onde é que eu tenho que furar o poço? Claro que não. Não se trata disso. Quando ele diz que Deus ensina, instrui o lavrador, ele está falando da revelação geral, né? Está falando do modo como Deus permite, graciosamente, que nós entendamos as estruturas da criação, entendamos aquilo que Deus está mostrando sobre o funcionamento do mundo natural. Claro que é um entendimento limitado, né? E como diz Paulo lá em Romanos 1, o texto que a minha esposa expôs aqui ontem, um modo, nosso entendimento, o entendimento do ímpio principalmente acerca da revelação geral, é não só limitado, mas é também corrompido pelo pecado, usado como pretexto para a idolatria. Mas ainda assim, o texto deixa muito claro, não tem como não ver isso, que Deus considera essas atividades importantes, que não existe para Deus uma esfera de assuntos que Ele considera importantes, tipo igreja, santidade, vida familiar, e uma outra esfera que para Ele tanto faz, que Ele não está nem aí, desde que você ganhe seu salário e traga para casa e alimente sua família, não importa o que você faça. Isso não existe, meus irmãos. O texto está falando muito claramente do envolvimento de Deus e da importância que Deus dá a essas atividades quando nós interagimos com o mundo que Ele criou e com as pessoas que Ele criou, mesmo quando elas não são cristãs. A minha experiência com a agricultura foi a seguinte: uma vez, quando eu estava na faculdade ainda, eu morava lá no interior de São Paulo, houve lá um evento que ia acontecer da igreja, na chácara de um meu irmão, um casal de idosos, na verdade, que tinha lá na igreja, que eram os donos da chácara, e a gente ia ter um almoço lá, e eu fui mais cedo com eles, porque moravam perto da minha casa, e fui mais cedo para aproveitar a carona e também para ajudá-los a preparar tudo, né? Então, um momento lá, a irmã, que já era idosa, me chamou, pegou uma enxada e falou: vem cá, você vai me ajudar a colher mandioca, que aqui se chama macaxeira, né? E me levou lá para um canto lá da chácara, onde tinha uma plantação.
E não sei, acho que talvez alguns irmãos que tenham mais familiaridade do que eu, mas eu tive pouquíssimo contato com isso na vida. Então, eu cheguei lá e não sabia o que fazer. Ela me falou, não, é muito simples, se você puxar, ele vai arrebentar. Você tem que cavar primeiro em volta da raiz, cava bastante até ficar tudo bem, a raiz ficar bem exposta, e aí você dá um puxão bem forte para ela sair da terra na sua mão. Tá bom. E ela foi lá, é claro que eu me ofereci para fazer, né, porque deixar uma senhora idosa pegar na enxada ia ser muito feio, né? Então eu fui lá, peguei a enxada e trabalhei, e cavei para lá, cavei para cá, não sei o quê, passei um tempão cavando lá um único pé, e aí eu puxei, aí saiu um toquinho desse tamanho, assim, na minha mão. Aí fui lá, puxa vida, né, cavei mais um monte, não sei o quê, puxei de novo, mais um toquinho desse tamanho. Aí a irmã percebeu que eu estava com dificuldade, né, e falou, não, dá aqui a enxada. Aí ela pegou a enxada e deu uma cavadinha aqui, outra ali, outra colar, e deu um puxãozinho de nada, aí saiu tudo na mão dela, assim, umas raízes gigantescas, assim, todas as ramificações, não sei o quê. E eu fiquei olhando aquilo e pensei, acho que eu não levo jeito para isso, não. E, na verdade, a minha reação é essa do versículo 29 aqui. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Puxa vida, que legal, olha só, eu aqui com muito mais força física e jovem e tudo mais, não consigo fazer um negócio desse, é uma técnica tão refinada, tão sutil, mas Deus ensinou isso para a irmã aqui, para essa senhorinha, e ela faz, sem ter muita disposição física nem nada, ela consegue fazer muito melhor do que eu, olha que legal. Puxa, como é bonito, né, esse conhecimento prático, essa técnica que ela desenvolveu, que Deus ensinou para ela, que sei lá quem ensinou para ela. Enfim, é tudo muito legal. Agora, pensa como isso é importante, como Deus, o prazer que Deus expressa aqui. Eu não sei se vocês conseguem ler esse versículo e discernir. Também a empolgação do profeta quando ele diz, também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Do que ele está falando? Está falando da sabedoria prática do lavrador quando está cuidando e decidindo o que fazer com cada semente. Puxa, o que tem de empolgante nisso? Bom, se você não consegue ver isso, então peça isso a Deus, porque Deus vê, está aqui na palavra dele, ele está dizendo aqui que Deus é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria, porque Ele ensina isso para as pessoas. Agora, aplique isso a qualquer outra profissão que você queira. Se você não consegue ver isso, se você olha para o seu emprego e diz, pois é, eu faço uma coisa chata, desagradável, que qualquer um podia fazer no meu lugar, e que eu não acho lá muito importante também, acho que se eu fosse demitido e a empresa fechasse, não ia fazer falta nenhuma no mundo, mas eu pago as minhas contas, né, eu sustento a família com isso, então está tudo certo. Não, meus irmãos, não é isso que Deus quer, de modo nenhum. O que Deus tem, na verdade, para você é uma coisa muito melhor do que isso. Aprenda a pedir a Deus que não deixe você se contentar com tão pouco, com uma vida profissionalmente tão medíocre. Por mais dinheiro que você ganhe, por mais estabilidade que você tenha, por mais prestígio social que você tenha, sem esse envolvimento profundamente pessoal com os seus talentos específicos e sem ser capaz de glorificar a Deus no que você faz, você está numa profissão medíocre. E eu tenho certeza que Deus pode te dar algo melhor, algo que te dê mais prazer, que te dê mais senso de dignidade e que seja mais importante para as pessoas que estão ao seu redor, que você faça. Bom, mas isso tudo é a dimensão do desprezo, né? Mas claro que nós temos, e no nosso mundo moderno isso é muito comum, a tendência oposta também, das pessoas idolatrarem o seu trabalho, né? Das pessoas colocarem toda a sua identidade, toda a sua energia no seu trabalho. Até as mulheres têm sido incentivadas a isso, né? Estávamos conversando sobre isso hoje também. E a coisa é distorcida a tal ponto que, para muita gente, isso é de fato um sinônimo de identidade, né? Quando você conversa com alguém, uma pessoa que você acabou de conhecer, é muito comum que uma das primeiras perguntas seja, ou até a primeira seja, o que você faz? E quando a pessoa diz o que você faz, ela está querendo saber da sua profissão, né? Ela está querendo saber qual é o seu lugar no mundo, e esse é um dos indicadores mais diretos. Eu confesso que eu fico um pouco incomodado com essa pergunta. Eu geralmente respondo porque quero ser educado, mas a importância que se dá a isso é como se, enquanto não souber a sua profissão, a pessoa não pudesse saber de fato quem é você, né? E depois que você disser, tudo bem, aí ela vai dizer o quanto você vale.
Quando a pessoa pergunta o que você faz, eu tenho vontade de responder 1000 coisas. Não, eu sou casado, muito feliz no casamento, eu tenho 4 gatos, eu gosto muito de ler, eu frequento a igreja tal, sou membro ali, eu sou um servo de Jesus. Tem muitas coisas que são muito mais importantes na minha vida do que a minha profissão. Mas talvez a expectativa que as pessoas têm, o anseio que as pessoas têm de saber da profissão dos outros já seja um indicativo de que isso está um pouco supervalorizado na nossa cultura. A tendência é oposta do que eu estava discutindo até agora. Então, existe de fato uma tendência na nossa cultura de colocar em determinada atividade, principalmente profissional, mas pode ser outra. Pode ser, por exemplo, uma mãe com os seus filhos, pode ser um pastor com a sua igreja e tantas outras coisas. Mas colocar em algum aspecto da sua vida, alguma atividade que você faz, todo o seu coração, todo o seu senso de dignidade, de valor, como se o seu bom desempenho naquilo é que determinasse se você merece viver ou morrer. Na Bíblia nós temos um caso assim, né, muito claro, que é o de Marta, irmã de Maria, né, que estava lá, enquanto Jesus estava ensinando a sua irmã, ela estava lá, ansiosa, correndo de um lado para o outro. E quando ela reclamou, Jesus disse que ela estava perdendo a melhor parte, estava colocando as suas prioridades no lugar errado. Agora vejam, meus irmãos, o nosso coração é tão depravado que é possível que essa pessoa que está idolatrando a sua profissão ou idolatrando as atividades que ela exerce, esteja de fato exercendo muito bem. Muitas vezes isso acontece, né? Pessoas que idolatram o trabalho normalmente são ótimos profissionais. Por exemplo, é bem possível que essa pessoa esteja fazendo de fato aquilo que Deus a designou para fazer, é possível que ela seja boa naquilo, é possível que aquilo que ela faça de fato seja objetivamente muito importante para o mundo, para as pessoas que estão ao redor, que traga de fato muito bem para todos os envolvidos. E ainda assim é possível que essa pessoa faça tudo isso com o espírito de idolatria, com o coração no lugar errado. Essa é a grande ironia, não é, da depravação do nosso coração. Deus pode nos mandar, faça isso, e você até em obediência a Deus fazer, mas com o coração no lugar errado. Deus quer que a gente não só faça as coisas corretas, mas também não coloque seu coração demais naquilo, faça as coisas com o espírito apropriado de submissão a Deus, deixando-se guiar, né, como diz Paulo, não pelos ídolos mudos, porque você pode fazer exatamente o que Deus quer, mas obedecendo no fim das contas a um ídolo e não a ele em primeiro lugar. E claro, um dos efeitos de você agir assim é que você acaba deixando de lado, em alguma medida, outros chamados que você tem, né? Por isso que eu enfatizei lá atrás o fato de que cada um de nós é chamado para múltiplas coisas, nós temos múltiplas funções no mundo. Quando você coloca todo o seu senso de identidade em uma delas, ou em poucas delas, aquilo ganha importância a tal ponto que você começa a tropeçar em outras esferas que são também importantes aos olhos de Deus. Para essa pessoa, a Bíblia também tem uma recomendação lá no Salmo 131. Esse é o último texto bíblico que nós vamos ler. O Salmo 131 diz umas coisas muito profundas, embora seja um salmo de 3 versículos apenas. Eu sou muito grato aos meus pais por terem me feito decorar esse salmo quando eu era criança. É uma ótima prática. O Salmo 131 diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Essa tranquilidade de que esse salmo fala e que ele transmite, essa capacidade de esperar em Deus, de depositar em Deus toda a sua confiança, e, em vista disso, não colocar o seu senso de identidade fortemente demais naquilo que você é capaz de fazer para Deus, tudo isso é parte também das bênçãos de Deus através do trabalho. Nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos aprender a não valorizar a nossa vocação a tal ponto
que o sucesso nela se torne a coisa mais importante na nossa vida, porque esse sucesso, no fim das contas, vem de Deus. E Deus pode muito bem decidir que você está à procura de grandes coisas e fazer com que você gaste muito tempo da sua vida em coisas em que você não vê importância nenhuma, porque o seu tempo pertence a Deus e não a nós. Isso é uma coisa que eu tenho que lembrar a mim mesmo recorrentemente, que a minha esposa me ajuda a lembrar. Sempre que eu me pego ansioso ou frustrado porque eu não consigo fazer tudo o que eu acho que eu tenho que fazer. Existe um livro muito bom do teólogo Michael Horton, que foi lançado pela Fiel, se chama Simplesmente Crente, né, por uma vida cristã comum, é o subtítulo. Ele fala justamente sobre a importância de nós não buscarmos certas formas de grandeza na nossa vida, seja na vida espiritual, seja na vida secular, de nós respeitarmos os nãos de Deus e de nós encontrarmos prazer nas pequenas coisas. Eu tenho percebido, até na minha própria experiência, que isso tem um papel curativo, um papel santificador na nossa vida. Porque justamente nós podemos ser tão depravados no nosso coração que nós podemos ter tanta certeza quanto a nossa vocação, que muitas vezes nós não temos também, e isso é natural. Às vezes algumas pessoas ficam muito ansiosas porque não tem um discernimento claro do que é que Deus quer para elas. E pela minha experiência, muitas vezes esse discernimento vem gradualmente. Deus vai nos ensinando paulatinamente aquilo que Ele quer, qual é o nosso lugar no mundo, o que é que Ele espera de nós. E nós temos que aguardar essas instruções, esse novo entendimento, com paciência também, enquanto ele não vem. Mas mesmo quando nós temos absoluta certeza e convicção do que é que nós temos que fazer, qual é a nossa grande missão no mundo, ou quais são as nossas grandes missões no mundo, às vezes Deus nos faz esperar de fato, e isso é uma coisa muito boa, porque nós somos tão maus, nós somos tão rebeldes, nós somos tão orgulhosos, que se Deus nos der, nesse momento, tudo aquilo que nós queremos, nos der a oportunidade de desenvolver a nossa vocação, de fazer com que ela deslanche maravilhosamente, nós podemos estragar tudo. Então Deus muitas vezes nos faz esperar, até que nós estejamos com o Espírito devidamente aquietado, né, como diz aqui o salmista Davi, e estejamos de fato em condição de receber aquela incumbência sem deixar que o nosso coração estrague tudo. Porque, no fim das contas, meus irmãos, o exercício da nossa vocação, mesmo quando bem orientado, pode ser, no fundo do nosso coração, apenas uma expectativa idólatra de redenção. Isso é muito sutil, muitas vezes, é como se Deus devesse se agradar mais de nós ou nos aprovar por causa da nossa eficiência como funcionários dele, né? Como se Deus fosse um grande patrão que nos paga de acordo com o lucro que nós damos para a empresa dele. E isso não é assim, e reiteradamente, repetidamente, Deus vai nos mostrando que não é assim. O amor de Deus por nós não é condicionado à quantidade de coisas, ao nosso potencial para trabalhar para Ele. Nós tivemos uma ilustração triste desse fato, né? Ontem mesmo, com a morte de um irmão que era querido de muitos de vocês, que eu infelizmente não cheguei a conhecer, vou conhecer lá no céu. Mas era um irmão jovem, pelo que eu soube, que tinha muita vida pela frente, poderia fazer muitas coisas ainda pelo reino de Deus, mas Jesus olhou ontem para ele e falou: não, vem para cá, venha descansar, eu não quero que você faça mais nada por mim nesse mundo. É uma situação especialmente chocante para nós, mas no fim das contas, se nós pararmos para pensar, é a situação de todos nós. À medida em que nós vamos progredindo na nossa vida espiritual e ficando mais maduros, mais sábios, mais santos, as nossas forças também físicas, a nossa disposição, a nossa saúde, tudo isso vai enfraquecendo, nós vamos nos tornando cada vez menos capazes de fazer uma grande quantidade de coisas para o reino de Deus, de exercer determinadas vocações que na juventude teriam sido mais fáceis. E quando você estiver lá no auge da sabedoria, da santidade, da maturidade, Jesus vai te chamar também e vai falar: não quero mais que você trabalhe para mim, porque Ele não quer, no fim das contas, que nós coloquemos o nosso coração excessivamente nisso,
Porque no fim das contas, a grande obra, o que realmente importa é o que Cristo fez por nós, e é nisso que está o nosso valor e a nossa identidade. Deus não é um grande empresário que fica nos olhando com cara feia para ver se nós vamos merecer ou não o salário que Ele nos paga. Isso é graça. Isso é parte da maravilhosa mensagem do Evangelho, o fato de que nós exercemos a nossa vocação nesse mundo, as nossas vocações nesse mundo, como uma resposta de gratidão, como um esforço de viver à altura do que Cristo fez por nós, e não o contrário. E então, como diz o texto que foi lido mais cedo, nós temos que exercer a nossa vocação nesse mundo, mas ao mesmo tempo buscar aquela vida que está oculta, em Cristo, porque é ela que de fato importa. Nós não podemos esperar a redenção de nenhuma outra realização, de nada que nós possamos fazer por Ele. Amém. Que Deus nos abençoe.